Olá, meus irmãos, que a paz do nosso bom Deus esteja com todos. Bem, irmãos, aqui eu vou trazer nesse vídeo e aqui vamos falar aqui um pouquinho, uma leitura no segundo livro, Tessalonicenses. Aí nós vamos trazer aqui uma leitura a respeito da iniquidade, o homem da iniquidade. Porque muitos dizem que na vinda de Jesus Cristo, vai ter que ser revelado o homem da iniquidade. Então, o apóstolo Paulo, quando ele escreveu o livro a Tessalonicenses, veja que o tema do livro já diz Tessalonicenses. Não fala aqui de outro país, Brasil, o país da Europa, país da África, de maneira nenhuma. Se fala aqui os Tessalonicenses, que era um povo que ficava ali ouvindo o evangelho do apóstolo Paulo, que Deus enviou ele até lá. Então vamos aqui. Aqui no capítulo 2 de Tessalonicenses, versículo 1, diz assim: Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião, é a nossa reunião com Ele, nós vos exaltamos, a que não vos demovais da vossa mente, com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Supondo tenha chegado o dia do Senhor. Porque o dia do Senhor era um dia que eles esperavam. Como vem dizendo lá no Velho Testamento, em vários livros do Velho Testamento, vem falando muito sobre o dia do Senhor. Aí diz aqui: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Esse homem da iniquidade era uma pessoa que ia se levantar, com poder, com forças e ia enganar bastante. Então vamos ver aqui o que vai dizendo o trecho. Diz assim, é o homem da iniquidade. Aí diz aqui: o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Bem, aqui é onde muitas pessoas dizem que isso não aconteceu. E ainda vai acontecer. Vai se levantar o homem da iniquidade. Mas vamos prestar atenção aqui uma coisa. Isso aqui, se é uma pregação que o apóstolo Paulo estava dando para mais de 2000 anos após essa escrita, essa pregação do apóstolo Paulo, então nós estamos esperando, no caso era para nós estar esperando, construir o templo em Jerusalém, trazer a Arca da Aliança, novamente a mesma Arca da Aliança. Não é uma que tem em São Paulo aqui não, porque aquela ali tem nada a ver, aquele templo também não tem nada a ver com o templo, o santuário de Deus que cita aqui. Porque esse santuário de Deus que cita aqui significa aquele santuário feito dentro do templo construído por Salomão. Não está falando aqui de um templo que eu possa construir ou outra pessoa chega e vai construir. Foi um homem escolhido de Deus que construiu aquele templo, E é um templo que jamais ele vai ser erguido novamente daquele mesmo jeito, com aquela mesma precisão, para que Deus procurar um profeta, que era pessoas escolhidas de Deus, para construir aquele templo para ele habitar dentro daquele templo. Porque não vai mais acontecer, porque o próprio Jesus Cristo disse: pela causa não sabereis vós que vós é templo do Espírito Santo. O apóstolo Paulo também pregou isso. Então, se nós somos templo do Espírito Santo,
Deus não precisa mais de um templo construído pela mão do homem para ele habitar ali dentro, para que se levante um homem da iniquidade, se desfazendo de tudo aquilo que é de Deus, para trazer a vontade dele, pregar a força dele, o poder dele, para que o povo acredite, porque ele sentou-se no templo, no santuário de Deus. Porque o único modo de um homem da iniquidade sentar-se no santuário de Deus era naquela época, porque naquela época existia realmente o templo e existia o santuário de Deus. Mas hoje não existe mais esse santuário de Deus para que o homem possa tocar nele e sentar-se nele, né? E se achar como um Deus, porque está no templo de Deus. E ali nós sabemos que quando houve a revolução em Jerusalém nos anos 70, a revolução foi tão grande que o templo foi destruído. Mas antes do templo ser destruído, teve uma pessoa dos poderosos da terra, né, que chegou a sentar-se no templo. Chegou a entrar no templo, sentar-se no santuário de Deus, se sentindo como o maior ali. Talvez ele achasse que fosse igual a Deus porque estava sentado ali no santuário, mas não, ele é apenas um homem usado por Deus para que aquilo ali fosse acontecido para cumprir as profecias. E vamos ler aqui mais para frente. Versículo 5 do capítulo 2 de 2 Tessalonicenses. Diz assim: Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas, e agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Então, foi acontecido. Esse homem da iniquidade já foi revelado, que no caso ali foi do general Tito, Nero, quando entraram ali em Jerusalém, que praticaram toda aquela desordem, né? Inclusive botaram dinheiro, que o dinheiro tinha que ser com a marca deles. Se não tivesse aquela marca deles, ninguém comprava e nem vendia. Eles fizeram o que quiseram em Jerusalém. E isso é uma das coisas que não vai mais acontecer. Eu sou convicto que o que Deus deixou aqui escrito, que o próprio Jesus Cristo deixou aqui escrito no Evangelho de Marcos, Mateus, Lucas e João, é que aquela geração que Jesus Cristo viveu junto com eles, que engraçado que eu assisto às vezes vários desenhos, né, bíblicos, e eles dizem, e lá mesmo ele cita aquela palavra, o próprio Jesus Cristo, né, aquela figura lá falando como se fosse Jesus Cristo, dizendo que todos aqueles sinais e aqueles acontecimentos iriam acontecer nessa presente geração. E quando também Jesus Cristo dizia que aquele povo que estavam ali crucificando ele, que ia crucificá-lo, ia ver a vinda dele. Incrível como as pessoas diziam essa verdade que está na Bíblia para iludir as pessoas com mentiras, com coisas que deveria ser mais clara. Vamos ler mais aqui à frente. Versículo 7. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Essa vinda de Jesus Cristo, ele também deixa em vários lugares na Bíblia, lá no Novo Testamento, né? Que no caso o Novo Testamento, ele não é o Novo Testamento ali. Marcos, Lucas, João e Mateus é a sequência da história de Jesus Cristo, fazendo parte também do Velho Testamento. Então ele vai dizendo aqui, né? Ele vai dizendo aqui que de sua boca o destruirá pela manifestação de sua vinda. Isso aqui, Jesus, quando viesse, ia destruir aqueles homens da iniquidade. Então nós sabemos que quando Jesus disse que aqueles que ultrapassaram, né, que furaram ele, crucificaram ele, ia ver ele vindo. Então Jesus veio logo após, pouco tempo ali dos anos 70,
para mostrar para aquele povo que ainda estava vivo. Com certeza aquele povo tudinho viram ele voltar, porque ele vinha trazer justiça e juízo para aquele povo que não creram nele. Vamos seguir a leitura. Ora, aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígio de mentira, da mentira. Então, quando ele se levantou, ele não veio trazendo os sinais, ele não veio trazendo a força que ele tinha, o poder que ele tinha. Olha aí o que nós estamos fazendo. Porque aquilo ali era permitido por Deus para que daquele jeito fosse feito, para se cumprir as profecias. Vamos seguir mais em frente. E com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. O amor da verdade, quem mais pregou a verdade? O próprio Jesus Cristo. Mas quando ele estava pregando o amor da verdade, ele dizia que era mentira, que ele não era filho de Deus, como chegou a ser questionado em vários lugares. Se és filho de Deus, faz um sinal aí para que nós crê. Então Jesus Cristo só disse o quê? Geração má e perversa. Nenhum sinal vos será dado, senão o de Jonas. Por que Jesus tanto debatia com eles daquele jeito? Porque eles não criam na verdade. Eles criam naquilo que estavam esperando de segundo a lei, que ainda vinha o Messias. Quando o Messias veio, eles não creram. É como os de hoje. Os de hoje eles estão tão infiltrados no evangelho da riqueza, no evangelho da prosperidade, no evangelho da casa na praia, no evangelho do óleo lá de Israel, no evangelho da água do Rio Jordão, que se esqueceram de ler a Bíblia como está escrito e passaram por cima da verdade para dar crédito à mentira. Vamos seguir mais adiante. E por este motivo, pois que Deus lhe manda a operação do erro para dar crédito à mentira. Porque se está escrito aqui dar crédito à mentira, eu só estou lendo como está escrito. Eu não estou dizendo aqui que Jesus Cristo ainda vai vir para que eu e você veja ele nos ares, porque aí eu estou mentindo. Porque a Bíblia diz, a própria Jesus Cristo diz que aquela geração que ele vivia ia presenciar a vinda dele. E Jesus, quando falou aquilo, disse: não todos aqui vão morrer, vão descer à sepultura, mas quando eu vier voltar, vocês vão ressuscitar corpo e alma, pecaminosa novamente, para ver eu descendo. Não. Jesus, pelo contrário, ele disse: essa geração vai ver a volta do Filho do Homem. Aquela geração que ele vivia, a geração de pessoas que ele abraçou, de pessoas que ele comeu com eles, pessoas que ele andou com ele, pessoas que ele pescou com ele, era aquela geração que ia ver a volta de Jesus Cristo. Mas primeiro tem que ter hoje uma nação, né, uma população dando crédito e valores a pessoas que não merecem, para dar crédito à mentira. Você veja que tem muitos evangélicos hoje infiltrados dentro de coisas que não deveria estar, mas eles estão. Uns defendem briga em calçada por causa de futebol, outros brigam defendendo políticos comunistas, porque naquela época os comunistas já existiam. Já existia, principalmente aqueles que não criam em Jesus Cristo, como era o caso dos fariseus. Eles se orgulhavam, tinha aquele orgulho muito forte por ser observadores da lei. E Jesus Cristo tinha a humildade por trazer a graça através a salvação através da graça e através do sacrifício dele. Mas os fariseus não criam. É como hoje. Eu não vou deixar que Deus me defenda, né? Se eu ganho, vivo bem do evangelho, eu não vou pregar um evangelho desse, porque todos vão passar a crer no evangelho nas suas próprias casas. Porque se eu não tiver um templo cheio de gente dizendo: se você sair daqui, você será queimado no fogo do inferno na volta de Jesus Cristo, é claro que como é que eu vou ganhar?
Como é que vou viver minha vida boa? Os defensores do Evangelho de Cristo, eles vão ler e vão mostrar apenas a verdade. Que Jesus, quando deu a salvação, deu para todos. Não precisa você pagar para ter a salvação. Porque de graça você recebeu o dom do Espírito Santo. De graça você recebeu a presença do Espírito Santo para ele habitar em vós, como a Bíblia diz. Pela causa não sabereis vós que vós é templo do Espírito Santo? Então, para que Deus vai mandar construir mais? Se Jesus já veio, já pagou todo o preço que tinha que pagar para a tua salvação. E para que Deus construir, mandar levantar outro profeta, que as profecias encerraram, não pode vir mais profeta, não pode ter mais profeta nenhum, porque para ter mais profeta, a Bíblia é mentirosa. Então, eu prefiro ficar com a Bíblia, com o que ela diz, de que com os profetas de hoje. Deus construiu um novo templo, mandar fazer uma nova arca da aliança, que aquela ninguém sabe onde está, colocar num templo para que se levante outro homem, o homem da iniquidade, para que seja revelado, para fazer a vontade deles, dos pregadores de hoje, aí ser um novo sacrifício de Jesus voltar de novo. Espera aí, não tem cabimento. O templo não será mais reconstruído. E pode até reconstruir a hora que quiser. Pode se levantar um político lá e reconstruir lá como lembrança e tudo. Mas para Deus habitar nele, como nuvem, para fazer sombra e coluna de fogo, jamais Deus vai fazer mais isso aí. Porque Jesus Cristo já veio. Não precisa mais. Não precisa mais da construção do templo. Agora é viver pela fé em Jesus Cristo. Já é o suficiente para aquele que crê. Agora, para aquele que prega a vinda futura de Jesus Cristo ainda, né? Como desde o início dos tempos, dos anos 300, ele prega que Jesus está próximo, está próximo, está próximo, e essa próximo ultrapassou os 2000 anos, vai ultrapassar mais 2000 anos, e eles pregando próximo à vinda de Jesus Cristo. Porque esses casos que estão acontecendo nada mais é de que a própria cobiça do homem querendo alcançar aquilo que ele não vai ter direito, né? Então vão se destruindo com a sua própria cobiça. Então, meu muito obrigado, que Deus abençoe a todos e até um próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.